Nessa aula vamos falar sobre suporte e resistência. O que são os suportes, o que são as resistências, para que servem suportes e as resistências. São essas coisas que eu pretendo passar aqui nessa aula, identificar também aonde tem suporte, onde tem resistência. E para isso, a gente precisa entender um pouco sobre os topos e fundos que os mercados nos deixam. Nas outras aulas, na aula de tendência, eu falei sobre um pouco sobre topos e fundos, né? Como que a gente identifica, a gente falou sobre tendências. Então as tendências elas estão estão diretamente ligadas a um topo e o fundo. Quais são as direções que esses topos e esses fundos estão percorrendo, se eles estão acima, se eles estão abaixo um dos outros. Por exemplo, a gente vê nessa situação aqui, ó. Nessa situação aqui, a gente vê topos e fundos sempre ascendentes. A gente tem aqui, ó, um fundo, ó, fundo, esse fundo mais alto do que esse, topo, esse topo mais alto do que esse. Então aqui a gente tem topos e fundos. Então, para a gente poder conseguir entender a parte de suporte e resistência, a gente precisa saber isso. A gente precisa saber o que são os topos e os fundos. Então você já começa a observar que esses pontos aqui, eles vão ser, um vai ser o suporte, outro vai ser a resistência. O suporte, o que é um suporte? Para a gente entender, um exemplo sobre suporte. Quando você, por exemplo, está tomando uma água e você está com essa água num copo, você precisa apoiar esse copo em algum lugar, para ele não bater no chão. Para você apoiar ele em algum lugar, você precisa de um suporte para poder apoiar. Então, suporte, a gente vai pensar sempre na parte de baixo. Sempre o suporte ele vai estar ligado à parte de baixo. Parte de baixo vai ser sempre o suporte. Tocou aqui embaixo é suporte. Tocou, suporte, suporte. E na parte de cima vai ser sempre a resistência. Tocou aqui em cima, resistência. Tocou em cima, resistência. Então, a parte de baixo ela vai estar relacionada, na maioria das vezes, aos fundos. Então, aqui o fundo ele é um suporte. O preço deixou um suporte aqui. Por quê? O suporte e por que a resistência? A gente trabalha com memórias. Os preços eles nos deixam memórias. E essas memórias a gente acaba usando como suporte e uma resistência. Nesse caso aqui, de suporte, o preço está vindo de cima para baixo, né? Então, nesse caso aqui, a gente ainda não tinha esse ponto. Até então, a gente não tinha esse ponto. Ele virou um suporte a partir do momento que ele fez isso, deixou um fundo e subiu. Ele subiu, deixou um suporte nessa zona de preço aqui. Da próxima vez que o preço voltar nessa região, a memória é que ele não passará tão facilmente. Por quê? Porque os operadores, os traders, os bancos, eles já têm essa ideia de que aqui o preço encontrou um suporte e não passou. Então, da próxima vez que o preço vier aqui, ele não vai passar tão facilmente. Nesses pontos, existem as possibilidades da gente poder fazer compras e vendas nesses suportes e resistência. Por exemplo, o preço está vindo de cima para baixo, aqui é uma região relativamente boa para uma compra. A gente pode pensar em compra nessa região de preço aqui. E, contrapartida,
na parte de cima, onde o preço deixou um topo, a gente vai ter uma resistência. Então, pode ser que da próxima vez que o preço chegar nesse ponto aqui, sair daqui e vier até aqui, nessa região de preço, o preço vai encontrar uma dificuldade para poder passar. Nessas horas aqui, a gente pode pensar numa possível venda. Então, aqui a gente vai estar sempre pensando numa venda. Por quê? A ideia é o seguinte: como que a gente ganha dinheiro no mercado? É comprando e vendendo. Se eu quero comprar, eu posso comprar caro? Não, então eu preciso comprar barato. Qual é a região que o preço está barato para eu poder comprar? Nessa região aqui, ó, nessa região de suporte. Eu espero ele voltar até o suporte e eu faço uma compra. E assim sucessivamente. Por exemplo, se eu quiser fazer uma venda, se eu estou acreditando numa venda, então quando o preço voltar nessa região aqui, eu posso fazer uma venda. Por que eu posso fazer uma venda ali? Porque para mim é interessante eu vender mais caro. Então, eu vendo caro e compro barato. Essa seria mais ou menos, é a ideia correta a se pensar. Eu vendo caro e compro barato. Esse é o meu pensamento. Esse tem que ser o meu pensamento, de comprar barato e vender caro. Sempre assim. Como que eu ganho aqui? Eu vou ganhar quando eu compro barato, eu ganho quando o preço sobe e eu vendo caro. Quando eu vendo caro, eu vendo uma ação, um ativo, eu vendo esse ativo caro, então eu vou comprar ele depois mais barato. Eu vou passar ele mais barato. Essa seria a ideia. É mais ou menos essa a ideia. De você vender caro. Só que, mas como é que eu vou vender uma coisa que eu não tenho? A gente trabalha com contratos futuros. A ideia, para você poder entender, seria mais ou menos você estar trabalhando com um aluguel de alguma coisa. Ou você está vendendo alguma coisa, né, que no futuro você acredita que vai ser mais barato. Então, para você poder vender um produto caro, você tem que acreditar, você vende ele caro, vendeu ele caro. Então, você acredita que no futuro, pode ser um futuro próximo ou um futuro longo, você acredita que esse mesmo produto vai estar barato. Então, você desfaz, né, de uma coisa que você não tem, você desfaz dessa sua ação, desse seu ativo que você tem aqui, você está desfazendo dele, né, você está vendendo para uma pessoa que acha que está comprando barato. Você pagou, você já tem o produto aqui, você já comprou ele barato, um exemplo, tá? Esse é um exemplo, você já comprou ele barato, você já se desfez dessa ação. Aí você reposicionou a sua ordem de venda. Você estava comprado e saiu da operação. Você saiu da operação vendendo caro e reposicionou a sua ordem aqui de estando com ele mais caro. E você acredita que no futuro próximo ou distante, alguém vai querer comprar barato. Então você está vendendo caro para alguém que está pensando que está comprando barato. Essa é a ideia, é meio que um ciclo. Né? A gente acredita que algo vai estar caro no futuro, então a gente compra ele mais barato. A gente acredita que algo vai estar barato no futuro, então a gente vai comprar ele aqui um pouco mais caro. A gente vai desfazer dessa operação aqui embaixo. Essa vai ser sempre a ordem. Foi só um detalhe para vocês poderem entender esse lance de comprar barato e comprar caro. Então, aqui você tem uma resistência e aqui você tem um suporte. Aqui você vende caro e aqui você compra barato. Quando você vende aqui caro, o objetivo é que você saia dessa operação aqui mais barato. Essa é a ideia. Então, quando o preço está vindo de cima para baixo, você acredita que o preço vai subir.
nessa posição aqui, ó, você pode pensar em compra. Para quê? Para poder sair lá em cima vendendo para alguém mais caro. A ideia do suporte e resistência é essa. Essa é a ideia que a gente tem. Agora, quanto mais vezes um suporte ou uma resistência for tocada, mais forte essa resistência ou suporte será. Por exemplo, suponhamos que aqui a gente tem uma resistência. O preço, ele já tocou uma vez e desceu. Ele foi de novo lá nessa região e não conseguiu passar. Desceu novamente. Novamente ele voltou lá em cima e não conseguiu passar. Desceu. Ou seja, quantas vezes ele deu um toque aqui? 3 vezes. Então essa é uma região bastante forte. Não está conseguindo passar com tanta facilidade. E na parte de baixo, aqui, eu acabei colocando também e tocando na mesma posição. Então aqui a gente também tem um suporte que ele é forte. Ele não está conseguindo passar daqui. Se ele não está conseguindo passar de cima, não está conseguindo passar de baixo, a gente tem nessa situação um retângulo ou uma congestão, uma acumulação, a gente pode chamar assim. A gente tem nessa situação aqui uma... Deixa eu escrever aqui para vocês entenderem. A gente tem aqui, ó, uma congestão ou uma acumulação, como você preferir. Pode ser um retângulo, pode ser uma tendência indefinida, pode ser tudo isso, tá? Só que eu preciso que você entenda só essa situação aqui de não conseguiu passar daqui, não conseguiu passar daqui. Beleza, um toque, um toque. Outro toque aqui não passou, outro toque aqui não passou. Quando você nota isso, você já começa a pensar, olha, se ele não está conseguindo passar desse ponto, então nesse ponto aqui eu vou fazer uma venda. Para sair aonde? Eu vou tentar sair no outro ponto. E quando ele chegar nesse ponto aqui, eu vou fazer uma compra. Para poder sair aonde? Para eu poder sair aqui em cima. A gente acaba criando um ciclo e esse ciclo acaba fazendo com que a gente ganhe dinheiro nessa situação. Vamos pegar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é do S&P 500. Vamos partir do princípio que a gente falou sobre a tendência. Então a gente tem um topo mais baixo, um fundo, aqui temos um outro topo mais baixo do que os anteriores e um fundo mais baixo, né? É o padrão de uma tendência de baixa. Dessa forma, se a gente for começar a traçar nossos pontos de tendência, nossos pontos de suporte e resistência, nós vamos começar a partir de onde? Nesse caso aqui, daqui de cima. Ó. Então a gente aqui tem um topo, a gente tem esse topo, a gente tem esse segundo topo aqui. Vou traçar com cores diferentes para não nos atrapalhar. A gente tem esse topo, lembrando que é esse daqui. E agora a gente tem um outro topo aqui embaixo. Pensando sempre no zigue-zague. Pensando sempre no zigue-zague. A gente viu esse topo e esse topo. E aqui para baixo, fundos descendentes também. Se a gente for ver o que a gente estava falando um pouco atrás,
Eu estava falando que quando a gente tem um topo e o preço está indo na direção desse topo, significa que ali a gente vai encontrar uma resistência. O preço ele não vai passar com tanta facilidade. Ah, mas e aqui nesse caso de topo aqui, ó, ele veio e passou. Ele não passou direto, ele teve uma briga aqui, ó. Se você notar, ele teve uma briga nesse ponto da linha amarela, que era esse topo aqui, ó. Ele brigou, tentou, não conseguiu, foi no outro. Esse daqui ele acabou segurando. Veio para baixo. Veio para baixo, em qual direção que ele está vindo? Aí a gente vai pensar na questão do suporte e resistência. Então a gente tem aqui, ó, essa linha amarela. Vou colocar branca. É o nosso suporte, né? O preço. Se você pensar, o preço está vindo de cima para baixo. Parou aonde? Parou aqui. Ele fez o quê? Ele fez um suporte aqui. Subiu. Deixou um topo. Caiu. Caiu até onde? Próximo desse fundo aqui. Subiu. Deixou um outro topo. Caiu de novo. Só que ele passou o fundo e passou o fundo. Aqui ele deixou um suporte e aqui ele deixou um novo suporte. A gente pode marcar esses pontos de suporte? Podemos também. E aqui a gente pode marcar? Podemos também. E aqui a gente pode marcar? Podemos também. São todos importantes? Não. Não são todos importantes. Tem necessidade de eu marcar todos? Não. Também não. Só que se você não marca algum, o preço acaba passando desapercebido nessa região de preço. E se você marca todos, você fica preocupado se vai dar certo ou não a operação. Então, ao invés de você pegar uma operação de tendência, ao invés de você pegar uma operação que daria uma tendência grande, você vai ficar fazendo várias operações curtas, com medo do preço não passar dessas regiões de suporte e resistência. Aí o preço tende a vir aqui. Aí você fica com medo da próxima vez que ele voltar aqui para poder passar aqui, você vai ficar com medo dele passar. Aí você tem que sempre prestar atenção na tendência. Qual é a tendência principal nesse caso? A tendência de alta. Por quê? Ele deixou um fundo baixo, um fundo mais alto, um topo aqui que foi rompido, deixou um topo mais alto, voltou para testar. Qual é a tendência? A tendência principal é de alta. Então você não pode ficar com medo de manter essa operação compradora, de ter um alvo, por exemplo, nessa região aqui, só que o preço ainda está aqui embaixo. Para ele chegar até aqui, ele vai ter que percorrer todo esse trajeto aqui. E nesse trajeto que ele está indo até o topo, ele vai encontrar vários pontos de suporte e resistência. Em alguns casos, ele vai passar direto. Em outros casos, ele vai, mas vai brigando. Então, você não pode ficar com essa ideia de que aqui tem um suporte, aqui eu tenho outro suporte, aqui tem outro suporte. Então, o preço não vai passar daqui. Tá, e se ele passar? O que você vai fazer? Você vai ficar pensando, você está numa tendência de baixa aqui, ó. Aí ele deixou um suporte e um suporte. Aí ele está vindo para passar aqui, ó. Aí você fala, opa, aqui ele não passa. Você segura o preço aqui, né? Você acha que o preço vai segurar aqui, aí você entra comprado nesse ponto. Do nada ele volta a cair. Então, aí você tem que prestar atenção no seguinte, a tendência já reverteu? Não, ela ainda continua na tendência, ó. A tendência ainda é de baixa. Era esse ponto, tocou aqui, veio para baixo. A tendência continua sendo de baixa, independente se ele está no suporte ou não. Ele continua vindo para baixo. Testou em cima onde? Na linha de tendência. E fez o quê? Caiu.
Só que você preocupado de que aqui o preço não passaria, você não entra na operação. Você fica com medo e o preço vai embora. Ou você entra comprado aqui e fica esperando o preço vir para cima. O preço só vai para cima quando ele faz o quê? Quando ele faz essa situação aqui, ó. A gente tem a linha de tendência, aí ele está vindo aqui caindo. Caindo, caindo, caindo. Conseguiu romper. Opa, você já liga o alerta. Ele rompeu, né? Tá vindo testar. Agora ele precisa fazer o quê? Romper esse topo aqui. Por quê? Ele deixou um fundo. Ele deixou um fundo e agora ele está deixando um fundo mais alto. Só que ele já deixou algum topo aqui mais alto? Aqui assim, por exemplo? Não. Então ele precisa confirmar o rompimento desse topo aqui. Fazer assim, ó. Confirmar o rompimento desse topo para assim aí dar continuidade. Você já traça a linha de tendência aqui e vai seguindo com o preço. E vai vendo agora a questão de suporte e resistência. Quando o preço inverte a tendência, tá aqui, ó, inverte a tendência, sobe, agora sim essas linhas aqui fazem sentido para a gente. Por quê? Esse ponto de suporte para a gente vai ser mais forte. Porque a linha de tendência, a nossa tendência de baixa, ela já foi rompida. Então, a próxima vez que o preço subiu, voltou para testar, então nessa região aqui vai fazer sentido para a gente esse suporte. Ele vai ser mais garantido, assim, entre aspas, né? Porque não temos nada garantido aqui, mas vai ser um ponto mais fácil de ser acreditado aqui de que ele vai continuar subindo. É para isso que serve esses pontos de suporte e resistência. Posso comprar porque tocou no suporte ou na resistência? Posso, eu não sou impedido de fazer isso. É certo? Aí é contigo. Porque você precisa ter alguma informação além do suporte e resistência que faça você fazer a compra ou a venda naquele determinado ponto. Vamos lá, vamos pensar agora aqui que o preço subiu e voltou. E está aqui, ó, nossa resistência nesse ponto, a nossa linha azul. Vamos ver se o preço toca e passa. Ó, não conseguiu passar. Ó. Agora, levando em conta que a gente tinha essa linha de tendência, rompeu a tendência, o preço tende a fazer o quê? Voltar para testar. E se ele não conseguir romper aqui, a gente chama isso de falha de estrutura. Está falhando a estrutura de baixa, né? Ele pode dar continuidade aqui e vir cair, chegar até aqui embaixo. Só que quando ele não faz isso, ele tinha primeiro um ponto aqui de tendência, foi rompida. A ideia era que ele fizesse o quê? Testasse, né? Aí ele vai testar onde? Geralmente nesses pontos de suporte que o preço já deixou. Ele volta para testar, não consegue passar desse fundo, a gente já vê, opa, teve uma falha de estrutura aqui. E agora? Agora a gente precisa ver o preço rompendo esse ponto aqui, ó, esse ponto de resistência. A gente precisa ver, ó, o preço subindo, subindo, subindo e rompendo isso daqui. Caso ele não faça isso e faça o que ele fez aqui, ó, ele rompeu, voltou e falhou aqui, ó. O que ele está fazendo? Ele deixou um topo. Olha esses topos aqui, ó, fechando mais baixo do que esse topo que ele deixou. Fechando mais baixo do que esse. Fechando mais baixo do que esse. Então, nesse caso, a gente vai ter o que aqui? Uma estrutura de baixa. Agora, a gente precisa ver o quê? A gente precisa ver o mercado rompendo esse fundo e dando continuidade no preço para a gente. Quando ele chega lá embaixo, a gente já consegue observar e ter uma noção de onde o preço vai parar, ou aonde ele pretende parar. Por exemplo, ele parou nesse ponto aqui, ó. Ele parou nesse ponto aqui. O preço estava vindo, ele veio caindo, caindo, caindo e parou aqui e subiu. Vamos olhar para trás, lá para trás, e vamos ver o que aconteceu nessa região de preço aqui, ó, onde o preço segurou.
Vamos ver o que o mercado fez aqui. Aqui, ó, nesse ponto, ó. Ponto aqui, ó. Olha como aqui, ó, ele antes tinha deixado um fundo, ó, nessa região aqui. E depois subiu. Olha, chegou perto e subiu. Então, para a gente, isso daqui é uma região importante. Só que você não se ligou que essa região aqui, aonde o preço segurou, ele poderia segurar. Então, você tem que estar sempre olhando para trás, para ver o que o mercado fez lá atrás. Por quê? Porque o mercado ele tem memória. Nesses pontos aqui de suporte e resistência, são as memórias do preço. É onde o preço segurou e aonde o preço tende a segurar mais para frente. Caso ele passe daqui, ó, desse ponto onde ele passou, o que o preço pode fazer? Ó? O preço, digamos que ele está vindo aqui, ó, de cima para baixo, tocou, subiu e voltou a cair. Quando o preço voltar a subir, aonde ele vai segurar? Ele vai tentar segurar nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque o preço tem memória de que ele segurou aqui, de que ele segurou aqui, de que ele segurou lá atrás. Então, quando o preço voltar, ó, ele vai fazer isso para poder tentar fazer o quê? Ó? Voltar. O preço vai estar sempre fazendo esse retorno. Retorno até onde? Até o nível anterior que ele rompeu. Nesse caso aqui era um suporte. Quando ele consegue romper, isso aqui vira uma resistência. Esse ponto passa a ser importante para a gente. Ele veio, ó, passou aqui nesse ponto. Se a gente pegar aqui atrás, ó, a gente tem essa região aqui de preço, né, de fundo, e tem isso daqui. Eu vou ensinar uma coisa para vocês, que são as marcações de suporte e resistência. A gente está vendo isso daqui, como a gente vê um suporte e a resistência. É sempre onde o mercado deixa um fundo e sobe, ou um topo e desce. Essas daqui para a gente são os nossos suporte e resistência. Correto? Beleza, só para a gente não perder aqui, ó. O preço segurou aqui em determinado ponto e voltou aqui para cima. Voltou, caiu. Caiu, voltou para fazer o teste aonde? Nesse fundo. Tentou aqui de novo. Aí ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando fazer essa situação. Ele veio para baixo. Ele veio para baixo aqui, ó. Veio para baixo, voltou subindo. Caiu aqui, ó. Lembrando, de novo, ó. Deixou um fundo, deixou outro fundo. Subiu. Agora ele caiu e está vindo testar onde? Essa região de fundo aqui, ó. Essa região de fundo. Por que ele está vindo aqui? Porque o preço ele precisa saber o seguinte, dos compradores e vendedores. Se eu estou vendendo aqui, uma hora eu paro de vender. Para quê? Para eu ver se os compradores vão entrar, vão se posicionar aqui para poder jogar o preço para cima. Se os compradores não têm força para jogar o preço para cima, o que o preço faz? Ele testa a região aqui, ó, que foi rompida, que era o suporte, virou uma resistência, testa aqui, ó, entrou o comprador aqui nessa região ou aqui embaixo? Não. Então, os vendedores passam a atuar aqui novamente. Por que eles passam a atuar novamente? Eu vendi, caiu. Caiu aqui, está abaixo. Eu faço o quê? Vou continuar vendendo aqui, pagando mais barato? Não, eu vou esperar o preço subir, testar aqui em cima. Aqui para mim está mais caro, então eu posso vender mais caro. Eu vendo mais caro para quê? Para eu poder ganhar dinheiro quando tiver mais barato. São essas informações que a gente precisa ter, são essas noções que a gente precisa ter. Aonde que o mercado está testando? Ele está testando um ponto de rompimento, ó, rompeu, testou. Testou aonde? Testou nessa região. Passou daqui para cima? Não. Deu continuidade? Não. Então a gente continua o quê? Tendência de baixa. Testou para cima, não passou, ó, veio caindo. Agora ele vai fazer o quê? Testar. Testar onde? Testar essa região aqui, ó.
Por que que ele vai testar essa região? Porque foi aonde ele deixou um fundo. Esse fundo foi rompido, então ele precisa ser testado. Essa região aqui. São essas informações que a gente tem que ter. Ah, mas e se ele? Está falando que ele precisa vir testar aqui, ó. Ele veio, testou, veio para cima, para baixo, testou aqui. Ele veio daqui, ele testou esse ponto. Então ele precisa vir aqui. E se ele não vier nesse ponto aqui testar e continuar rompendo? Beleza, rompeu aqui, veio para baixo, então você vai vir na próxima vez aqui, ó, o mercado vindo testar essa região aqui. E se ele passar essa região, o que que ele vai fazer? Ele vai testar aqui, ó. Sempre assim, ele vai estar testando topos e fundos anteriores. O mercado vai estar sempre fazendo esses movimentos. São essas coisas que você precisa ter noção e atuar de acordo com o que o mercado está fazendo. Rompeu, de novo, só para vocês lembrarem. Ó, mercado caindo, subiu, deixou um fundo aqui, caiu de novo. Aí veio testar onde? Essa região, podendo vir um pouco mais para cima, testou aqui. Rompeu o topo? Rompeu o topo? Não. A gente continua o quê? Tendência de baixa. Quando que eu saio da tendência de baixa? Quando isso daqui for rompido. Essa linha aqui for rompida. Enquanto ela não for rompida, a gente vai fazer o quê? Continuar na tendência de baixa. Rompeu para baixo, voltou para testar aonde? Aqui. Continuou, veio aqui, veio testar, não chegou aqui, continuou. Beleza, significa que o mercado está forte para baixo. Se ele não está conseguindo nem vir aqui, ó, está forte para baixo. Aí, próxima vez que ele for testar, vai testar onde? Esse ponto aqui, ó. Até que ele consiga quebrar a estrutura de baixa e faça o que, ó, veio testar onde? Esse fundo aqui, ó, de trás, não conseguiu passar. Subiu, opa, quebrou a estrutura de baixo. Ó. Ele tinha um fundo aqui e um fundo aqui mais baixo. Não passou, ó, e rompeu a linha de tendência. E agora? Eu traço uma linha de tendência aqui e vou com preço. Até ele fizer o quê? Até que ele faça o rompimento dessa linha aqui. Enquanto ele não romper essa linha e der continuidade aqui, ó, testa para baixo, sobe, testa para baixo, sobe, testa para baixo, sobe. A gente continua na tendência de alta, fazendo sempre o quê? Tentando ou pensando sempre em comprar nessa região aqui mais barato, tá mais barato para a gente. Não, de maneira nenhuma a gente vai tentar comprar nesses pontos aqui, porque tá caro. Então a gente precisa fazer essa compra mais embaixo. Compra mais embaixo. Aqui em cima a gente sai de posição, compra mais embaixo. Em cima a gente sai da posição e assim a gente vai fazendo. Então, eu posso fazer o preço está subindo, eu posso fazer uma compra no rompimento desse topo aqui, por exemplo? Posso, eu posso fazer. Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta e ele pode dar continuidade. Só que quando você faz esse rompimento aqui, você pega essa compra aqui, acreditando que o preço vai para cima, o preço ele pode vir para cima um pouquinho, mas voltar aqui para testar. Essa volta aqui, quando ele faz esse teste, dependendo da quantidade de contratos que você está, do lote que você está, você acaba ficando posicionado de uma forma muito negativa e isso vai afetar a sua mente, o seu capital, isso afeta muito. Então o ideal é que você compre aqui, por quê? Porque dessa forma o stop está mais barato, a gente consegue ganhar mais dinheiro. O stop, o que é o stop? Eu vou explicar um pouco mais para frente, mas nesse ponto aqui, o stop nada mais é do que aquele ponto onde você aceita perder a operação. Quando você fala assim, ó, daqui, se passar daqui, eu não aceito perder mais do que aqui. Aqui é o meu limite, então aqui é o seu stop. É assim que a gente tem que pensar. Sempre pensando. Aonde que é o suporte? Novamente, vamos lá. Suporte. Tá onde? Suporte está em que lugar? Suporte está embaixo. Resistência em cima.
olhando, analisando de maneira fria, olhando assim, rapidamente, melhor ponto de compra está onde? Melhor ponto de compra está nesse lugar aqui, no suporte. Pensando sempre o quê? Na minha tendência. Se eu estou numa tendência de alta, e o meu melhor ponto de compra é no suporte, aonde que eu vou preferir comprar? São nesses pontos assim, ó, de suporte. Ah, mas aqui ele veio aqui, eu não sabia que aqui é no suporte. Sim, só que se você olhar para trás, você vai ver que aqui é um suporte. Porque o preço, em algum momento, para ele passar para baixo, ele fez isso daqui, ó. Ele deixou algum ponto aqui, e isso daqui depois que foi rompido, essa região aqui, ó, depois que ela foi rompida, ela virou um suporte. Antes era uma resistência, virou um suporte aqui. O preço rompeu aqui, ó, voltou para testar. Aqui é o nosso melhor ponto de compra. Para quê? Para jogar o preço para cima. Lembrando, eu não estou falando que você tem que comprar no suporte e vender na resistência. Existem muitas coisas por trás desse movimento. Não é só isso. Não é só comprar no suporte ou só vender na resistência. A gente precisa saber o que está por trás, qual é a hora que eu vou entrar, qual é a hora que eu vou sair e assim por diante. O preço, mesma forma que ele fez aqui, que a gente está comprando no suporte, aqui é a mesma coisa, a gente vai vender na resistência. Pensando aqui, ó, o preço voltou para testar, voltou. Ó. Aonde que é o nosso melhor ponto de venda? Sempre nesses pontos de resistência aqui, ó. Ah, eu posso vender aqui? Posso vender. Só que qual é o tamanho da ordem que eu vou pegar? Qual seria o tamanho do meu lucro? Qual vai ser o tamanho do meu lucro? É óbvio que quando você pega aqui, você está pegando um pouco mais de confirmação da tendência. A tendência ela tende a continuar rompendo aqui, né? Só que se você vende nesse ponto aqui, você está vendendo mais caro, automaticamente seu stop está mais barato e você vai pegar mais dinheiro. E aqui você vai vender um pouco mais caro, um pouco mais barato, né? Nesse caso, você vai vender um pouco mais barato, o seu stop vai estar caro e você vai pegar um dinheiro menor. Existem algumas estratégias para você fazer isso, só que pode acontecer de você entrar, ele chegar da nossa operação, chegar próximo da nossa operação, voltar um pouco para depois ele continuar. Então são esses pontos que você precisa saber, entender e analisar o mercado. Olha aqui, ó. Ele, para confirmar esse ponto aqui, ó, ele precisa fazer o quê? Eu falei que ele poderia vir aqui, ó. Ele vem aqui para testar essa região para depois cair. Enquanto o preço não romper esse fundo aqui, ó, enquanto o preço não romper esse fundo aqui, ele pode voltar aqui em cima nesse ponto. Aqui nós estamos aqui no final do dia, tá? Fica uma indecisão do mercado, mas o preço pode fazer isso aqui, voltar, até mesmo passar um pouquinho e depois voltar nessa região. Só que se ele voltar nessa região, você já sabe que aqui o preço vai encontrar um pouco mais de dificuldade, tá? Esses são os pontos que a gente vê no mercado, de suporte e resistência. Eu falei de alguns pontos que ele toca mais vezes, né? Ele toca 1, 2, 3 vezes. E quando rompe, no caso, ele rompe com um pouco mais de força. Quando ele toca mais vezes nesse ponto. A gente pode considerar aqui, ó, uma vez, aqui, 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 aqui ele tocou, depois ele veio um pouquinho para baixo e rompeu. Quando volta, ó, esse ponto de resistência, ele vira suporte. Testou aqui, ó, testou de novo, subiu, voltou aqui para dentro, testou aonde? Na linha, ele veio testando, rompeu aqui, rompeu esse ponto. Ó, quando voltou, ele vai voltar para testar onde? Próximo ou na linha que foi rompida aqui de tendência. E depois ele deu continuidade à nossa tendência de baixa. Esse é um ponto, né? A gente chama isso daqui, ó,
quando tem vários toques no próximo um dos outros, a gente chama isso aqui de consolidação ou acumulação. A gente chama isso desse termo. Depois a gente tem um rompimento aqui para cima ou para baixo. Se ele der o rompimento para cima, não tocar no alvo e voltar aqui para baixo, aí a gente vai seguir com o preço vindo com ele para baixo. Tá? Tem os alvos corretos para poder se traçar aqui. Não é qualquer coisa que a gente vai fazer. Só que uma coisa que você pode levar em consideração aqui, ó, é o tamanho dessa consolidação aqui. Você traça ele, a consolidação, pega aqui, você pega essa consolidação e projeta aqui para cima. Esse daqui seria o nosso alvo. Seria o alvo dessa consolidação aqui, ó. Ele fez isso, fez, rompeu. Ele testou aqui, é bom que a gente espere o teste. Rompeu aqui, testou aqui e veio aonde? Aonde é o nosso alvo? Nesse ponto aqui, ó. Voltou a testar. Deu continuidade no preço? Não. Então a gente já começa a ver uma falha de estrutura. Porque depois que ele rompe uma consolidação, o ideal é que ele dê continuidade nessa tendência para cima ou para baixo. Se ele não dá continuidade na tendência para cima e volta e rompe aqui embaixo, por exemplo, ele rompe aqui, então tudo que ele não fez para cima, ele vai fazer para baixo. Só que existem algumas informações que você precisa saber para poder pegar essas tendências maiores aqui. Não é só pegar, deixar a ordem aqui, foi, acabou, pronto. Não é isso, tá? Ah, mas ele tocou aqui e tal. E aqui, ó, olha só isso daqui que lindo, ó. Tá dentro da consolidação, ó. Foi no mesmo dia? Não. Esses pontos brancos é a separação de um dia para o outro, ó. Ó, olha onde teve a consolidação aqui. Depois ele passou, segurou, brigou aqui, ó, até conseguir romper. Se a gente for vendo para trás, provavelmente nessa região, ó, vai ter essa zona de consolidação. Ah, então quer dizer que se eu olhar para trás e olhar e ver esses pontos de consolidação, onde ele deixa um toque, 2 toques, 3 toques, não importa. Ele deixa mais de um toque. Quer dizer então que eu posso marcar essa região aqui e vai lá na frente me indicar alguma coisa? Sim. Quer dizer isso. Se você vê esses pontos de consolidação, lá na frente ele vai te indicar alguma coisa. Ó. Por exemplo, aqui, ó, nesse ponto aqui. Lá na frente ele pode indicar alguma coisa? Pode. Pode. Aqui dentro ele pode brigar. Pode passar reto também? Pode também. Ó. Vai depender da força dele. Ó. Olha só, tocou aqui, ó, uma. O preço tá vindo de baixo para cima. Tocou uma, chegou próximo, caiu. Tocou aqui, ó. Foi lá em cima, voltou, tocou, caiu, tocou aqui de novo. Ó, a gente tem uma acumulação aqui, uma consolidação. Rompeu. Voltou para testar onde? A gente tinha aqui, ó, uma resistência. Foi rompida essa resistência. Quando ela é rompida, ela vira o quê? Suporte. Tocou no suporte, ó. Tocou, tocou. Isso daqui que a gente precisa ver. Ele tocar e dar continuidade. Aonde é o alvo disso daqui? A gente projeta o tamanho dessa consolidação aqui, ó, para cima. A gente tem nosso primeiro alvo nesse ponto aqui. Ah, mas ele passou direto. Então, quando a tendência é boa, quando a tendência está virada, ele tem que dar essa continuidade. Então, a gente vê a continuidade do preço acontecendo, né? Então, a gente pega aqui, ó, projeta 1, 2, 3 vezes para cima. O tamanho dessa consolidação, ó, ele acaba dando para a gente lá 1 ou 2 vezes, pelo menos 2 vezes o tamanho dessa consolidação aqui. Só que, eu posso já entrar quando romper? O ideal é que você espere o teste. Esperou o teste, posso entrar? Posso entrar aqui no teste? Posso.
Por quê? Porque meu stop fica barato, sendo que o stop, né, que de livro, quando você vai ver, o stop está aqui embaixo. Aí você pode deixar o stop aqui, ó, ou aqui embaixo, ou aqui, nesses pontos aqui assim, abaixo dessa metade aqui também você pode deixar o stop. Tem outras formas de você deixar o stop ou ir seguir com o preço. Então a gente tem aqui, ó, pegou, testou para baixo, subiu, lá na frente. Eita, nós bateu certinho, cara. Ó, testou aqui, veio para cima, voltou aonde? Pô, exatamente aonde? No fundo que a gente tinha aqui, ó. Mercado tem memória. É só saber disso. Ah, mas eu vi que falaram que o figura não funciona. Cara, isso daqui é um retângulo, é uma figura. A figura do retângulo, ele tem o quê? Por objetivo, o alvo ou para cima ou para baixo. Esse é o objetivo do mercado. Tá aqui, ó, testou, subiu, voltou aqui, ó, foi lá em cima, voltou aonde? Exatamente no nosso ponto, que era no começo uma resistência e virou suporte quando o preço está acima desse ponto. E agora, lá em cima, foi para baixo. Nossa, de novo aqui nessa região. E agora, o preço está continuando descendo. Por quê? Porque ele ficou para baixo desse ponto. Ó. Ele está o tempo todo acima desse ponto, agora ele ficou para baixo desse ponto. Então, vai funcionar assim sempre. Nossos pontos de entrada e saída de consolidação ou não. A gente tem aqui, ó. A gente tem esses pontos aqui de consolidação. Posso pegar esse daqui, ó, e traçar aqui, ó. São esses pontos que a gente tem mais para trás. A gente pegar para trás, às vezes o preço pode ainda não ter ido lá, né? E a gente acaba não pegando. Mas a gente tem esse ponto aqui, ó, de consolidação. Poderia pegar isso tudo aqui, pegar uma consolidação maior, pegar e traçar aqui, ó. Eu teria que trazer aqui assim, mais ou menos, porque aqui é falha, aqui é falha de rompimento, o preço tende a testar e vir para baixo. Por que é aqui, nesse ponto aqui, e não aqui em cima? Porque o mercado fez isso, subiu, ele já está dando continuidade na alta, então ele tinha que continuar alta. Ele voltou, testou aonde? Nesse mesmo ponto aqui, ó. Então para a gente vai ficar funcionando essa zona aqui, ó. Aí lá na frente, ó, onde ele tocou, exatamente onde ele já bateu. Aí depois não aparece mais, que ele já foi embora. Então, suporte e resistência é basicamente isso. A parte mais simples do suporte e resistência é isso. É essa marcação. Existem outras formas de marcar suporte e resistência? Sim, existem outras formas. Como que são essas outras formas de suporte e resistência? Eu vou falar no próximo vídeo porque já está grande demais essa aula. Tá bom? Então no próximo vídeo eu já falo aqui como vai ser a outra forma de marcar suporte e resistência.